Posso começar, Patrícia? Pode, Tá. pode. Bom, enfim, eu vou falar aqui mais enquanto médico, enquanto psiquiatra, de quem está lidando mais no corpo a corpo, no diretamente lá com os pacientes nesse momento. A Catarina já falou tudo, né? Ela deu todos os dados aí, nem tem graça mais falar depois dela. Mas o negócio é que, assim, ela falou algumas coisas importantes, né? Como, por exemplo, aumentou o nível de estresse. Aumentou o nível de estresse em todos aqueles pontos, né? Então, as pessoas estão mais estressadas, ou com medo de contágio, ou com ansiedade de forma geral, ou com perda financeira, ou com luto, né? Tem gente que perdeu pessoas queridas. E tudo isso, estresse de forma geral, aumenta doença mental, aumenta transtornos mentais, aumenta depressão, ansiedade. E, como ela tinha dito no começo, qualquer transtorno mental aumenta outras doenças clínicas, não transmissíveis, crônicas, e vice-versa. Né? Então, diabetes, doenças cardiovasculares, tudo isso também aumenta o sofrimento mental e uma coisa está completamente atrelada à outra. A maior dificuldade é que as pessoas ainda tendem a ver isso de forma diferente. Ainda existe aquela dicotomização, né, de mente e corpo, né? É comum você ver até hoje quem escolhe trabalhar com saúde mental quase que tem aversão a questões clínicas, a questão de corpo, e o contrário é muito mais comum, né? Quem gosta de corpo, tal, tem ojeriza, odeia a saúde mental. E isso é cada vez mais difícil, porque a gente está vendo cada vez mais que as coisas estão muito interconectadas, não dá para você dissociar uma coisa da outra, né? Uh, Enfim, no caso da saúde mental, da depressão, por exemplo, já é uma das doenças que tem um impacto, que tem um burden enorme no mundo todo, tá? Tanto países desenvolvidos como não tão desenvolvidos. A depressão já causava um impacto muito grande. Uh, com a vinda da Covid, essa pandemia, e claro, o isolamento social, a gente só sabe que alguma coisa vai piorar disso, tá? Então, mas a gente ainda não tem esses dados todos, a gente provavelmente vai descobrir com o tempo o quão mal fez isso, tá? Antes ainda da pandemia, já era difícil o cuidado em saúde mental, tá? Porque pelos dados que a gente tem, os casos de transtornos depressivos comuns, por exemplo, eles têm uma chance muito maior de procurar a atenção básica do que procurar um especialista em saúde mental, tá? E quando eles passam em algum profissional de saúde de atenção básica, eles têm 50% menos chance de ser diagnosticado. Tá? Às vezes eles não são nem avaliados, né? Eles nem recebem um screening para doença mental mesmo. E isso eu lembro muito de trabalhar já diretamente com isso. Eu trabalhei 8 anos no núcleo de atenção, de apoio à saúde mental, né? do NASF. É muito comum clínicos não quererem perguntar sobre sintomas mentais, emocionais, principalmente por dois motivos. O primeiro é que leva mais tempo, tá? Então eles têm receio de perguntar e de repente a pessoa começar a falar sobre aquilo e a consulta não terminar mais porque eles têm outros pacientes para atender. E o segundo motivo pelo qual eles costumam não perguntar muito de questões de saúde mental é porque e se o paciente disser que tem, e se o paciente falar que quer se matar, eu vou fazer o que com isso? Então, essa insegurança, esse medo, acaba fazendo com que os clínicos concentrem muito mais o foco deles em exames. Melhor perguntar como é que está o teu joelho, melhor perguntar como é que está a sua HB glicada, do que perguntar como é que está se sentindo hoje, ou fazer qualquer outra pergunta que leve mais para sintomas depressivos. Então, tem tanto essa questão de tempo, quanto essa questão de insegurança, né, dos clínicos de saber o que fazer na hora certa. E é por isso também que assim, um dos principais ajustes que eu sempre defendo há muito tempo na saúde pública, provavelmente a complementar também, é capacitar médicos de família, profissionais não específicos da saúde mental, tá? Não só psiquiatra, psicólogo, mas capacitar mestre de família, enfermeiro, agentes comunitários, outros profissionais todos a lidar, né, a ter uma escuta qualificada e a pelo menos saber conduzir, saber acolher todas as questões de saúde mental. Tá? Isso já é feito há algum tempo na saúde pública, né? Já existe NASF, mas eu acho que esse é um instrumento que deveria ser muito mais potencializado.
E isso também está começando na saúde suplementar, em convênios, já tem serviço de saúde da família, onde o pessoal já está começando a investir mais nisso, né? Em médicos de família, mesmo em convênios, que também cuidam de várias questões. Até porque, se a gente pega questões como, por exemplo, diabetes, é fora de cogitação você pegar um caso de diabetes e encaminhar para um endocrinologista, né? Não tem endócrino para todo mundo. Não dá. É uma doença muito prevalente. E a depressão, ela até estava com uma prevalência de cerca de 10, 12, até 14%, aí variando em vários países do mundo, o que já é muito alto, já não tem psiquiatra suficiente para isso, tá? Mas em alguns poucos estudos que a gente soube agora, recente, de China ou de Europa, de outros países que estavam fazendo algum screening online de transtorno depressivo durante a pandemia, eles estavam chegando com transtornos depressivos perto de 30%, mais de 20%, tá? Não vai ter psiquiatra, psicólogo para todo mundo, não tem como, né? Então, em termos de saúde pública suplementar, o que eu mais penso é isso: a gente precisa capacitar os ajustes feitos assim. Os profissionais de saúde mental, eles têm que ajudar os outros profissionais a ter uma atenção adequada, uma escuta qualificada e diagnosticar e tratar os principais casos, porque vai vir muito caso mesmo, simplesmente do aumento de estresse. Começando por aí já está muito bom, né? Também tem outras coisas que a Catarina falou e que fica mais na base da pirâmide, como outras formas de promover saúde, né? Que isso aí seria como promover atividades outras, parques, arte, cultura, tudo coisas que também reduzem estresse, também melhoram muito a qualidade de vida das pessoas, mas isso eu imagino que, enfim, envolvam outros setores ou outros setores que não exatamente o médico, e aí eu tenho mais dificuldade de falar a respeito. Mas acho que era o principal que eu tinha para falar. Eu sei que eu falei rápido, mas assim, não teve graça. A Catarina falou tudo, né? Eu fico aqui depois com dúvidas mais específicas, eu ajudo a responder, então. Ok, muito obrigada, Fernando, médico psiquiatra. Ele também trabalha com psicodrama. Vou fazer umas perguntas sobre essa atividade, tá?